Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Tema: adeus. Boa noite, Luciano. Por favor, mantenha meu nome em sigilo, pois eu corro o risco de perder meu emprego caso eu seja identificada. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que marcou profundamente a minha vida como professora do ensino fundamental. No entanto, eu aviso desde já. O que aconteceu não foi apenas o horror do abuso físico e emocional, mas algo muito mais sombrio e inexplicável. Eu trabalho como professor há muitos anos, mas esse caso em particular me impactou de uma forma que eu jamais esquecerei. Era o meu primeiro ano lecionando em uma nova escola e eu estava empolgada para conhecer meus alunos de quarto ano. O primeiro dia de aula transcorreu como de costume, mas um menino me chamou a atenção. Vamos chamá-lo de Mateus. O Mateus era um pouco mais baixo que os outros alunos e ele tinha uma aparência tímida, sempre mantendo uma postura retraída. Conforme as semanas passavam, eu percebi que ele era extremamente inteligente. Suas notas eram impecáveis e ele sempre entregava suas tarefas pontualmente. No entanto, havia algo perturbador por trás de toda essa perfeição. Apesar de se destacar nas aulas, o Mateus parecia completamente isolado socialmente. Nos intervalos, ele sempre ficava sozinho sentado num canto do pátio ou caminhando em silêncio como se o mundo ao seu redor não existisse. Era estranho, pois o ar ao redor do Mateus parecia sempre mais frio, como se ele carregasse uma aura pesada. Algumas crianças visivelmente desconfortáveis evitavam se aproximar como se sentissem algo que eu ainda não compreendia. Eu percebi também que os outros alunos o evitavam e, em algumas ocasiões, eles riam dele de uma maneira cruel. Um dia, enquanto eu corrigia os cadernos, eu me deparei com o caderno do Mateus. Quem é professor sabe que, às vezes, encontramos coisas reveladoras nas últimas páginas dos cadernos, coisas que nos dizem muito sobre o que está passando na cabeça da criança. Nas últimas folhas do caderno do Mateus, ele havia escrito repetidamente a frase "tema a Deus". A frase de início parecia uma manifestação religiosa, mas ao observá-la mais de perto, algo mais sinistro emergia. Algumas palavras estavam riscadas com tanta força que perfuravam o papel e o padrão das letras parecia torto, como se algo estivesse guiando sua mão de forma errática. Então, em meio às palavras, eu notei alguns símbolos estranhos, rabiscos que me causavam arrepios. Aquilo não era normal. Poucas semanas depois, eu notei que o Mateus chegava à escola com marcas estranhas nos braços, hematomas de tonalidade roxa e esverdeadas. No início eu achei que poderiam ser resultado de brincadeiras bruscas, mas a intensidade das marcas me fez questionar se algo mais grave estava acontecendo. O curioso é que, às vezes, os hematomas pareciam formar padrões estranhos como círculos e linhas, mas eu achava que era minha mente me pregando peças. Um dia, antes de os alunos saírem para o recreio, eu pedi que o Mateus ficasse um pouco mais. Com um tom gentil, eu perguntei o que havia acontecido, e ele ficou visivelmente nervoso, desviando o olhar, e ele respondeu que havia caído em casa enquanto brincava. Mas enquanto ele falava, algo me distraiu. Atrás dele, na parede, uma sombra escura parecia se mexer, mesmo sem haver qualquer fonte de luz que justificasse aquilo. Eu fiquei paralisada por um momento, tentando entender o que eu tinha visto, mas eu decidi não pressioná-lo naquele momento.
As semanas passavam e meu desconforto aumentava. Além de continuar isolado, o Mateus continuava chegando à escola com mais hematomas que se tornavam cada vez mais frequentes. Eu decidi prestar mais atenção à dinâmica do grupo e, como eu temia, eu confirmei que alguns alunos o estavam intimidando. Eles zombavam do Mateus, o excluíam dos jogos e, às vezes, eu via pequenos empurrões quando achavam que ninguém estava olhando. Mas havia algo mais. As crianças que se aproximavam dele, mesmo que por provocação, pareciam ser seguidas por sombras. Sim, meus amigos, sombras escuras, longas, que surgiam e desapareciam em questão de segundos, sempre ao redor do Mateus. Algumas dessas crianças começaram a ter pesadelos, ou assim os seus pais me contaram. Elas viam figuras sombrias durante a noite, ouviam sussurros sempre sobre temer a Deus. A conexão com Mateus era inegável, mas como eu poderia explicar aquilo? Sempre que eu presenciava essas situações, eu intervinha imediatamente. Eu conversei com os pais dos alunos envolvidos e eu tentei conscientizá-los sobre a importância do respeito. Mesmo assim, o Mateus continuava a chegar machucado. Eu sabia que os pequenos incidentes na escola não eram responsáveis por aqueles hematomas. Um mal-estar crescente tomou conta de mim e eu comecei a suspeitar que algo mais perturbador estava acontecendo na casa dele. Então, certa manhã, eu decidi convocar os pais do Mateus para uma reunião. Quando eles chegaram à escola, a primeira impressão que eu tive foi de um casal simpático. No entanto, enquanto falavam, o ar na sala pareceu se tornar mais denso e pesado. Uma sombra escura pareceu cruzar o rosto da mãe do Mateus por um breve instante, como se algo maligno estivesse por perto. Eu expliquei minhas preocupações sobre o comportamento do seu filho, os machucados e as frases repetidas no caderno. Mas, para minha surpresa, em vez de eles ficarem alarmados, eles pareciam orgulhosos. E quando o pai do Mateus falou, o seu tom soava mais sombrio do que deveria. Ele me explicou que era uma família profundamente religiosa e que eles estavam educando o filho para que ele fosse um homem temeroso a Deus. Segundo eles, os hematomas eram resultado de correções, punições que eles aplicavam quando Mateus fazia algo que ia contra os preceitos da sua fé. Mas havia algo no olhar do pai que me deixou inquieta, como se ele estivesse falando não apenas de punições físicas, mas de alguma coisa muito pior. Eles saíram da reunião sem nenhuma mudança de atitude, deixando uma sensação de impotência no ar. Após a conversa, eu fui falar com a diretora da escola. Eu contei tudo esperando que ela tomasse alguma ação. Ela ouviu em silêncio, mas ao invés de mostrar preocupação, a sua expressão parecia fria e distante. Quando finalmente ela respondeu, ela me aconselhou a não intervir, mencionando que a família do Mateus era influente e fazia generosas doações à escola. Luciano, aquela noite eu tive um pesadelo terrível. Eu estava na sala de aula, mas ela estava completamente escura. No fundo, sentado em sua carteira, estava o Mateus, sussurrando "tema a Deus" repetidamente. Ao seu redor, sombras dançavam como se estivessem vivas, cada vez mais próximas de mim. Eu acordei suando frio, com o coração acelerado, e desde então uma sensação de perigo iminente nunca mais me abandonou. Meus amigos, como eu disse no início, essa história não é apenas sobre o horror físico e emocional. É sobre o que acontece nas sombras, o que não podemos ver ou explicar. Às vezes, o verdadeiro terror não são os fantasmas ou espíritos, mas o que se esconde na escuridão das nossas mentes e das nossas almas. Muito obrigado a todos pela atenção e uma ótima noite. Espíritos sangram.
Essa experiência aconteceu com meu pai há muitos anos, quando ele era jovem e costumava viajar de moto pelo país. Ele sempre foi um homem que adorava a liberdade das estradas, explorar novos lugares e viver aventuras. Ele tinha um costume, em cada cidade que parava, de visitar a igreja local para agradecer pelo caminho seguro e pedir proteção para a próxima jornada. Em uma dessas viagens, enquanto ele se dirigia a Manaus, ele chegou a um pequeno povoado. Ele não se recorda do nome exato do lugar, mas a imagem da igreja ficou gravada em sua memória. Era uma construção antiga, imponente e, de certa forma, muito misteriosa. Como de costume, ele decidiu entrar para agradecer. Porém, ao cruzar o limiar da igreja, uma sensação estranha tomou conta dele. O ar ali dentro parecia mais denso, quase como se estivesse carregado de algo que ele não conseguia explicar. O interior do templo era escuro, com a luz natural lutando para penetrar pelos vitrais empoeirados. À medida que caminhava pelo corredor central, ele notou uma pequena sala à direita, separada do resto por uma antiga grade de metal. Algo naquela sala chamou sua atenção. Ao se aproximar, ele percebeu que havia alguém lá dentro, ajoelhado diante de um reclinatório com a cabeça baixa. Pelo traje que usava, um véu negro e uma longa saia, ele deduziu se tratar de uma mulher. Curioso, ele ficou observando por um tempo. A figura permanecia imóvel, como se estivesse profundamente concentrada em suas orações. No entanto, algo parecia errado. Mesmo naquela imobilidade, havia uma tensão no ar, como se o ambiente estivesse muito carregado. De repente, sem aviso, a mulher começou a balançar a cabeça lentamente, de forma perturbadora. Os movimentos se intensificaram até que ela começou a bater violentamente a testa contra a madeira do reclinatório. A cena era assustadora, mas o que deixou meu pai ainda mais intrigado foi o silêncio. Apesar dos impactos visíveis, não havia nenhum som. Nenhum eco dos golpes reverberava pelo espaço vazio da igreja. Ele tentou se aproximar mais, sentindo um medo e uma estranheza tomarem conta dele. "Está tudo bem?" ele perguntou, tentando chamar a atenção da mulher. Ela não disse nada. Em vez disso, ele viu algo que o fez recuar. Finas linhas de sangue começaram a escorrer da testa dela, pingando lentamente no chão. Desesperado, ele correu em busca de ajuda. Do lado de fora, ele encontrou um homem varrendo calmamente a calçada, presumivelmente o zelador da igreja. O meu pai, ainda ofegante, contou o que havia presenciado e pediu para que ele fosse verificar a mulher. O homem, no entanto, mal levantou os olhos da vassoura, respondendo friamente: "Não tem ninguém lá. Aquele lugar está fechado há muito tempo." Confuso, o meu pai insistiu: "Mas eu vi uma mulher lá. Ela estava se machucando. Tem sangue no chão." O zelador, com uma expressão sombria, ergueu a cabeça e disse em um tom severo: "Seria melhor se você se esquecesse disso." A resposta deixou meu pai ainda mais intrigado. Mas antes que ele pudesse fazer mais perguntas, o homem acrescentou com um olhar ameaçador: "Vá embora e não fale mais sobre o que você viu." A mudança no tom do zelador foi assustadora. Num instante, a indiferença deu lugar a uma hostilidade gelada. "Se você valoriza a sua segurança, vá embora", disse o homem, desta vez mais agressivo. Sentindo o perigo iminente, meu pai não teve escolha. Ele montou sua moto e partiu dali o mais rápido que ele pôde. Durante a viagem de volta, algo o incomodava. A visão daquela mulher, o silêncio perturbador, o sangue que parecia não pertencer a esse mundo, tudo isso rodava em sua mente. Ele tentou encontrar o vilarejo em mapas mais tarde, mas por mais que ele procurasse, ele nunca conseguiu localizar aquele lugar novamente. Anos depois, ao relembrar essa história, ele se pergunta o que realmente ele poderia ter visto. Teria sido um fantasma? Mas como um fantasma poderia sangrar?
Essa pergunta ainda o atormenta como um enigma que ele jamais poderá resolver. Muito obrigado a todos. A possessão da Dona Josefa. Boa noite, meus amigos. Eu me chamo Samuel. Eu tenho 30 anos e hoje eu vou contar uma história que eu presenciei alguns anos atrás. Eu sou morador de uma comunidade na periferia da cidade de Salvador, na Bahia. Eu estava terminando meu curso de teologia durante o dia e à noite eu sempre estava presente nos cultos e nas reuniões da igreja evangélica que ficava bem próxima da minha casa. Eu peço desculpas por não detalhar os locais onde isso aconteceu, pois eu não tenho permissão das pessoas envolvidas para relatar essa história. Bem, eu nunca vou esquecer aquela noite. Era uma quarta-feira comum, em mais um culto de oração na pequena igreja da nossa comunidade. Meus amigos, o lugar era bem simples, de paredes de tijolo cru e chão de cimento. Aquela igreja sempre foi um refúgio para quem buscava consolo nas dificuldades do dia a dia. Meus amigos, todo mundo na comunidade e na igreja conhecia a Dona Josefa. Aos 80 anos, ela era uma senhora respeitada com uma vida inteira de batalhas e uma fé que inspirava os mais jovens. Ela era viúva há muitos anos e tinha criado seus filhos com um esforço sobre-humano, sempre firme nas promessas de Deus. Naquela noite, ela chegou mais cedo que de costume e sentou-se no banco da frente bem perto do altar. Mas algo nela não estava certo. Os seus olhos, normalmente cheios de ternura, pareciam vazios e frios. Ela tremia de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Eu pensei que fosse o calor ou talvez a idade pesando, mas aquilo era diferente. Era algo muito mais sombrio. Havia uma presença no ar, uma sensação densa quase sufocante que aos poucos foi tomando conta do ambiente. Eu estava sentado em uma cadeira nos fundos do púlpito, logo atrás de onde o pastor estava pregando. O culto começou normalmente. O pastor pregava sobre batalhas espirituais, a luta contra o mal, e enquanto ele falava, eu percebi que a Dona Josefa começava a se contorcer no banco. As suas mãos, outrora frágeis, apertavam a madeira com muita força. Luciano, de repente, ela soltou um gemido profundo, gutural, que fez todos na igreja pararem e olharem em sua direção. O som que saiu da sua boca não parecia humano. O seu corpo começou a se mover de uma maneira estranha, seus olhos reviraram e ela caiu no chão, contorcendo-se como se estivesse sendo rasgada por dentro. Ficamos todos em choque. O pastor correu até ela tentando acalmá-la, mas quando ele se aproximou, a Dona Josefa se ergueu num movimento brusco e empurrou com uma força que ninguém acreditaria que ela teria. Era impossível aquela mulher de idade avançada ser capaz de tal violência. Os seus gritos ecoavam pela igreja, palavras que não faziam sentido, como se ela estivesse falando em línguas antigas e desconhecidas. Os olhos dela estavam completamente negros, sem brilho algum, como se fossem um poço de escuridão. Alguém começou a orar em voz alta e outros logo se juntaram tentando clamar pelo nome de Jesus. Mas a Dona Josefa se debatia mais e mais, como se algo muito mais poderoso estivesse tomando o controle. Ela gritava coisas terríveis, palavras de ódio, de blasfêmia, coisas que jamais sairiam da boca de uma mulher tão temente a Deus. A cada oração ela se contorcia ainda mais. O seu corpo era jogado contra o chão e os seus ossos estalavam como se fossem quebrar a qualquer momento. O que mais me aterrorizou foi o momento em que ela começou a rir. Não era o riso da Dona Josefa. Era algo cruel, maligno, como se algo estivesse se divertindo com o nosso desespero. O pastor gritou com autoridade: "Saia em nome de Jesus." E foi então que ela parou. Ela ficou imóvel com os olhos vidrados no teto
e a boca aberta em um sorriso distorcido. Mas aquilo não tinha acabado. Um vento frio entrou pela igreja como se algo tivesse sido arrastado para fora. O pastor, suando e com a voz trêmula, continuou orando. Nós nos ajoelhamos, alguns chorando, outros sussurrando, mas todos com a mesma certeza. Estávamos diante de algo que ia muito além do que podíamos compreender. Por fim, depois de uma luta que pareceu durar horas, a dona Josefa soltou um último grito, um som que eu nunca mais vou esquecer, um misto de dor e libertação. O seu corpo, que antes parecia estar à beira de ser destruído, ficou mole como se toda a força tivesse se esvaído. Ela desmaiou ali, no chão da igreja. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Ninguém ousava se mexer. Quando finalmente ela acordou, ela já não era a mesma. Ela estava fraca, mas seus olhos tinham voltado ao normal, cheio de lágrimas. Ela sussurrou baixinho. Ele se foi. O pastor então ajoelhou ao lado dela, ainda ofegante, e todos nós nos juntamos numa última oração, agradecendo a Deus por aquela libertação. Nós chamamos uma ambulância que demorou poucos minutos e a levou para o hospital para checar se tudo estava bem com ela. No dia seguinte soubemos que ela apenas teve uma luxação no punho, o que a princípio nos deixou muito aliviados devido à gravidade das cenas que todos nós presenciamos. Meus amigos, eu tenho certeza de que naquela noite a dona Josefa foi salva pelo poder da oração, mas a lembrança do que presenciamos ali nunca saiu de nossas mentes. Era como se o mal tivesse passado por nós, e todos nós sentimos na pele o quão real ele é. Muito obrigado a todos por ouvir a minha história. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Você acredita que está seguro em uma igreja? Boa noite, Luciano. Boa noite, amigos do canal. Meu nome é Mauro e eu moro com a minha família em Maringá, Minas Gerais. A história que eu vou contar hoje é sobre uma manifestação que foi presenciada pelo meu filho Lucas, que na época tinha 7 anos. Eu vou contar o que aconteceu, mas não esperem que eu consiga explicar o que nos aconteceu, pois até hoje eu não entendo. Eu já ouvi várias considerações de muitas pessoas, mas até hoje nenhuma delas me convenceu. Meus amigos, aquela manhã de domingo começou como tantas outras. A igreja estava cheia de fiéis e a missa seguia o seu curso habitual. Eu me sentia em paz, cercado por cânticos suaves e o murmúrio das orações. O meu filho Lucas, ao meu lado, sempre gostou de participar das celebrações, prestando atenção em cada palavra. Mas naquele dia, algo estava errado. Desde o início eu percebia sua postura rígida, o olhar fixo no altar como se ele estivesse observando algo que escapava aos olhos dos demais. No começo eu pensei que fosse cansaço ou alguma inquietação passageira, mas logo eu senti o desconforto crescer dentro de mim. O meu filho tremia levemente, e a sua expressão, que geralmente era de serenidade, agora estava tomada por um medo que parecia se intensificar a cada minuto. Eu tentei acalmá-lo com um aperto de mão firme, mas ele permaneceu imóvel com os olhos presos no altar. Aquela atitude começou a me preocupar. Aos poucos,
a sensação de algo errado tomou conta de mim também. Eu olhei ao redor tentando identificar o que poderia estar perturbando meu filho, mas tudo parecia normal. O padre seguia com a missa, as velas no altar queimavam suavemente e os fiéis concentrados em suas orações demonstravam a paz que aquele lugar sempre transmitia. No entanto, meus amigos, o meu filho via algo que ninguém mais conseguia ver. E o medo em seus olhos não era o medo comum de uma criança, era um terror profundo que parecia congelar os seus movimentos e roubar-lhe o ar. Sem qualquer aviso, o Lucas segurou meu braço com força como se estivesse se afundando em um abismo invisível. O seu corpo começou a tremer de uma maneira incontrolável e uma palidez doentia tomou conta do seu rosto. A minha mente se encheu de perguntas. Primeiro eu achei que ele estava passando mal, mas a resposta não era física. Havia algo de outra natureza que o estava afetando, algo que ele parecia perceber de forma nítida e terrível. Então, em um momento de profundo pavor, eu compreendi que não se tratava de uma simples visão. O Lucas estava vendo algo que desafiava toda a lógica e o conforto da fé. Os meus olhos acompanharam os seus, e por um instante o altar me pareceu envolto em sombras como se a luz das velas estivessem sendo devoradas por uma presença invisível. O ar se tornou pesado, sufocante, e o silêncio entre as orações se encheu de um sussurro insidioso, como se algo estivesse se arrastando pelo chão da igreja. Luciano, eu senti uma pressão crescente, um desconforto físico como se o ambiente ao nosso redor estivesse sendo corroído por uma força que eu não conseguia entender. O que o meu filho estava vendo? O que estava ali, no altar, que seus olhos jovens podiam captar, enquanto os meus viam apenas o espaço vazio e as imagens sagradas? O tempo parecia desacelerar enquanto a missa continuava, mas para mim tudo ao redor se tornava um pano de fundo distante diante do horror que meu filho experimentava. Ele mal piscava e seus lábios estavam tremendo como se ele estivesse à beira de um colapso. A presença, o ser que ele via, parecia se mover com astúcia, contornando o altar como um predador que aguarda o momento certo para atacar. Uma inteligência maligna e calculista emanava daquela figura invisível, uma presença que fazia cada segundo pesar sobre os nossos ombros. Sem aviso, o Lucas agarrou o banco com força e os seus olhos se arregalaram de um modo quase sobrenatural. O meu coração disparou ao vê-lo tão petrificado. E então tudo aconteceu rapidamente. O sino da igreja, que até então estava silencioso, tocou de forma abrupta, ecoando por todo o templo. Os fiéis se entreolhavam confusos, enquanto o padre interrompeu suas palavras por um breve momento. Mas logo ele retomou a pregação, como se aquele sino fosse apenas uma falha no protocolo. O meu filho, no entanto, sabia que aquilo não era normal. A sua respiração ficou mais pesada e seus olhos se encheram de lágrimas. Era como se ele estivesse assistindo a um jogo macabro, no qual nós, os outros, éramos meros peões inconscientes. O demônio ardiloso circulava pelo altar com uma calma perturbadora, como se estivesse se alimentando do medo do meu filho, absorvendo cada gota de terror que emanava dele. E o mais aterrorizante de tudo era a sensação de que aquele ser estava nos estudando, à espera de uma abertura, de uma fraqueza. A missa continuava, mas algo havia mudado. O ar carregava um frio anormal apesar do calor que fazia lá fora. As velas no altar tremeluziram como se uma brisa invisível e maligna tivesse soprado sobre elas. Ninguém mais parecia perceber a mudança. Apenas o Lucas, que agora cobria o rosto com as mãos, murmurando algo inaudível, preso em seu próprio mundo de horror. O meu coração batia descompassado. Eu senti uma pressão no peito, como se algo ou alguém estivesse tentando esmagar a minha alma. O mal que o Lucas enxergava, de algum modo também me tocava, como se sua percepção tivesse aberto uma brecha para o invisível. Uma força maligna rondava ali, ardilosa, cruel,
e o seu objetivo era claro: corromper, perturbar e, se possível, levar consigo as almas mais vulneráveis. O sermão se aproximava do fim, mas o tormento do Lucas parecia longe de acabar. Ele não conseguia desviar o olhar, como se ele estivesse preso sob o feitiço daquela entidade. O altar, que simbolizava a salvação, tornava-se um campo de batalha onde o sagrado e o profano se enfrentavam em um confronto invisível. E eu, impotente, só podia segurar a mão do meu filho e rezar para que a luz prevalecesse naquela luta silenciosa. Foi então que, em meio ao desespero crescente, algo inesperado aconteceu. O padre, que até então seguia com a missa, interrompeu-se repentinamente. Seus olhos fixaram-se no altar e a sua postura mudou. Ele parecia ter sentido a mesma presença que atormentava o meu filho, como se uma brisa de discernimento espiritual o tivesse atingido. O padre, um homem experiente e profundamente devoto, ergueu o olhar com determinação e, sem qualquer hesitação, estendeu a mão sobre o altar, iniciando uma oração que ecoou por toda a igreja. As palavras que saíam da sua boca eram poderosas, carregadas de autoridade e fé. Ele começou a invocar o nome de Cristo com uma firmeza que parecia reverberar pelas paredes do templo. Era como se ele estivesse travando uma batalha direta contra a força que até então se movia livremente pelo lugar. As palavras em latim que ele pronunciava enchiam o ar, penetrando as sombras invisíveis com uma luz que, embora não vista pelos olhos, era sentida no nosso coração. O meu filho, que até então parecia paralisado pelo medo, começou a reagir. A respiração ofegante deu lugar a um alívio hesitante. A pressão ao redor parecia diminuir, como se o próprio mal estivesse começando a recuar diante da força daquela oração. O sino, que havia tocado anteriormente em um som perturbador, agora permanecia em silêncio, e as velas que tremeluziam voltaram a brilhar com uma luz mais firme e constante. Enquanto o padre continuava sua prece, algo mudou. Eu senti, como todos os outros presentes, o peso se dissipando lentamente, mas de forma decisiva. O Lucas soltou o banco e, com os olhos ainda lacrimejantes, ele olhou para mim com um misto de alívio e exaustão. O mal, a presença que antes rondava o altar, agora parecia ter sido empurrada para fora, banida pela fé e pelo poder da oração. A temperatura no ambiente começou a voltar ao normal, e o ar, antes denso e sufocante, tornou-se mais leve, permitindo-nos respirar sem dificuldades. O padre, visivelmente cansado, terminou a oração com uma última invocação de proteção sobre todos os presentes. Em seguida, ele olhou para o altar por um breve momento, como se certificando de que o mal havia realmente sido expulso. O silêncio que se seguiu foi profundo e carregado de significado. Todos na igreja pareciam sentir, mesmo que inconscientemente, que algo sombrio havia sido vencido naquele instante. O meu filho, agora mais calmo, encostou-se em mim ainda tremendo, mas claramente aliviado. O terror que o consumiu havia desaparecido e eu soube naquele momento que estávamos seguros. O demônio, aquele ser ardiloso e cruel que rondara o altar em busca de almas vulneráveis, havia sido expulso. Não por nossa força, mas pela fé inabalável que encheu aquele lugar e pelo poder do sagrado que jamais se submete ao profano. A missa terminou pouco depois e os fiéis começaram a sair da igreja em silêncio, sem entender plenamente o que havia acontecido. Muitos, talvez, nunca soubessem da batalha invisível que havia se travado naquele altar, mas o meu filho e eu sabíamos. O mal existia. Ele espreitava à espera de uma fraqueza, mas nós também sabíamos que, com fé, ele podia e pode ser derrotado. Enquanto caminhávamos de volta para casa, eu compreendi que a luta espiritual é real, mas o bem, quando invocado com devoção e confiança, sempre vai vencer. O demônio havia sido expulso,
mas a lembrança daquela manhã permaneceria para sempre em nossas almas, como um lembrete do poder da fé diante do mais terrível dos males. Essa foi a minha história, meus amigos. Eu espero que todos tenham gostado. Um grande abraço e que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde a todos. Amém.